Fala galera, sejam todos muito bem-vindos ao canal DBA Onboarding. Eu sou o Caio Garcia, sou DBA SQL Server há mais de 10 anos e no vídeo de hoje eu quero trazer aqui para vocês uma pergunta que eu recebi de um dos meus alunos da iniciativa DBA e que eu achei que ficou muito pertinente para esse momento em que nós estamos vivendo, pós-pandemia, né? Já estamos voltando aqui ao normal. Então eu achei muito interessante essa pergunta que ele me fez, que é, como você já sabe, que está aí na descrição do vídeo de hoje. Como que é para o DBA Júnior, para quem está querendo começar a carreira agora, trabalhar com banco de dados SQL Server, como que é essa adaptação, como que é o dia a dia trabalhando no modelo home office? Não é segredo para ninguém que muitas empresas, praticamente quase todas, adotaram aí na área de TI esse modelo de trabalho, o home office, onde cada um de nós, da sua própria casa, do seu próprio escritório, consegue trabalhar para uma empresa que, por exemplo, pode estar em outra cidade, em outro estado e até em alguns casos em outro país. Então, no vídeo de hoje eu quero responder isso para você, dando a minha visão, a minha experiência, principalmente voltada a esses 2 últimos anos, que foi ali um momento chave por conta, infelizmente, aí da pandemia, né? Esse período chatinho que nós tivemos aí por conta da pandemia. Mas se tem algo que nós podemos tirar de positivo voltado à parte de trabalho na área de TI por conta da pandemia é o amadurecimento do trabalho no modelo home office. E eu quero começar aqui te contando como que funcionava antes. Provavelmente você, se você já trabalha há algum tempo, você já deve ter passado por isso nesse modelo como era antigamente antes da pandemia. Uma pessoa entrava numa área nova ou até mesmo numa empresa nova e ela ficava ali acompanhando algum funcionário, algum membro da equipe, executando as suas tarefas no dia a dia. De forma prática, quando eu trabalhava no modelo presencial, né, na empresa que eu trabalhava anteriormente, quando entrava ali um DBA Júnior, uma pessoa nova que está começando mesmo na área, ela puxava a cadeira mesmo ali do lado de algum outro DBA e ficava praticamente os primeiros dias todo ali só acompanhando, olhando ali, sentado do lado mesmo, vendo o que estava sendo executado. E aí, claro, fazia suas perguntas, tirava suas dúvidas. O analista, o DBA que estava ali executando as tarefas, aproveitava o momento também para ensinar alguma coisa para essa pessoa ali que estava acompanhando. Esse era um modelo tradicional que existia e por muito tempo funcionou, né? Isso a gente não pode negar. Funcionava assim, depois de algum tempo ali acompanhando alguma pessoa, o funcionário novo, né, o membro novo da equipe, começava aos poucos a pegar algum tipo de atividade e aí invertia, né? Alguém puxava a cadeira do lado dele ali e ia acompanhando as atividades, ia orientando, até que então, em algum determinado momento ali um pouco mais para frente, essa pessoa já estava com um pouco mais de conhecimento, já estava se sentindo um pouco mais segura e dali em diante começava a tocar sozinha as suas atividades. É preciso entender aqui que pode haver uma certa resistência. E quando eu recebi essa pergunta desse meu aluno, eu de fato fiquei pensativo sobre o tema, porque num primeiro momento, se eu tivesse começando a minha carreira agora, eu poderia também me assustar um pouco, ficar com um pouco de receio desse formato que nós temos hoje do home office. Porque eu não vou ter de fato uma pessoa ali do meu lado, né, me acompanhando, me orientando, estando de fato ali junto comigo fisicamente para me dar ali aquela segurança para fazer as atividades. Então, o primeiro ponto aqui que eu queria destacar com vocês é tirar essa má impressão. Apesar de parecer que nós estamos, entre aspas, sozinhos no modelo home office, isso não é verdade. Como que funciona hoje, só para você ter uma ideia? Eu já tive experiências onde eu trabalhava antes e onde eu estou trabalhando agora. Eu também tenho experiências de pessoas que estão começando na área, pessoas que não têm praticamente conhecimento nenhum, ou até mesmo algumas pessoas que já têm um pouco de conhecimento sobre o banco de dados SQL Server, porém ainda não pegaram o ritmo, não tem ali tanta experiência para de cara já sair executando algumas atividades sozinho. E aí como funciona? Lembra que no modelo anterior alguém puxava a cadeira ali do lado? Hoje isso funciona da mesma forma, só que a única diferença é que a pessoa não está do seu lado fisicamente. Nós temos hoje muitas ferramentas disponibilizadas para que nós possamos ter o contato mais próximo com as pessoas da nossa equipe. Vou citar aqui alguns exemplos de algumas, tá? Nós temos o Microsoft Teams, por exemplo,
que é onde eu trabalho hoje, nós utilizamos o Microsoft Teams. Quando uma pessoa precisa de ajuda ou você quer ensinar alguma coisa para alguma pessoa da sua equipe, você chama aquela pessoa ali numa chamada de vídeo, por exemplo. Você pode ligar a sua câmera e aí é a mesma coisa do que a pessoa está do seu lado. Você vai estar vendo ela, vai estar conversando com ela ali em tempo real, ao vivo mesmo. E se preciso for para mostrar alguma coisa, para fazer alguma orientação, essas ferramentas te possibilitam compartilhar a sua tela do computador com a outra pessoa. Trocando em miúdos, vai continuar o mesmo cenário de quando era feito no modelo antigo, que a pessoa está ali do seu lado. A diferença é que você vai estar na sua casa e a pessoa que está te ensinando ali, te orientando, vai estar na casa dela ou num outro escritório qualquer. Eu uso hoje o Microsoft Teams. Tem ferramentas como o Zoom, que também é uma ferramenta de videoconferência. Você pode utilizar o Skype para compartilhar a tela também com outras pessoas. Enfim, existem várias ferramentas, e isso por conta da pandemia, por conta do movimento do home office, né? Muitas empresas vindo para o home office, essas ferramentas amadureceram ainda mais por conta da necessidade e por conta disso facilitou bastante essa tratativa com as pessoas, mesmo que numa reunião virtual, digamos assim, né? Para você ter uma ideia, eu já cheguei em alguns momentos ter esse tipo de contato, esse tipo de conversa com membros da equipe através do Discord. Já ouviu falar do Discord? Geralmente o Discord é utilizado como ali uma sala de bate-papo para jogos, para games online mesmo. Eu já cheguei a utilizar em determinado momento uma sala ali no Discord, onde tem várias pessoas da equipe ali junto, e quando alguém precisa falar alguma coisa, só habilita o microfone, tem a opção também de habilitar a câmera e compartilhar a tela se for preciso. Então perceba que, independente da forma, sendo presencial ou online, esse acompanhamento, essa passagem de atividades, essas orientações continuam funcionando da mesma forma através dessas ferramentas que nós temos hoje, que eu acabei de falar para você. Um outro ponto que eu queria destacar aqui é que, geralmente, isso não é uma regra, mas geralmente, a maioria das pessoas que trabalham com TI, elas costumam trabalhar com duas telas em casa. Por exemplo, um notebook e um monitor ao lado, ou dois monitores. Isso não é uma regra, tá? Mas a grande maioria das pessoas que eu tenho conversado e tenho contato na área de TI trabalham dessa forma, porque facilita bastante no dia a dia e tudo mais. Nesse modelo onde você está acompanhando alguém executar uma tarefa por uma dessas ferramentas, vamos usar aqui o exemplo do Microsoft Teams, a pessoa que está acompanhando, que está aprendendo, por exemplo, ela tem a oportunidade de, em uma tela, estar vendo a tela da pessoa que está orientando ela, e na outra tela, ela já tem como ir praticando ali o que ela está fazendo. É claro que a gente não vai fazer isso em todo momento, às vezes a gente precisa focar ali no que está sendo feito, dar uma atenção especial. Mas percebe como isso traz uma facilidade que provavelmente no modelo anterior ela não teria, porque ela estaria ali sentada do lado da pessoa ali, só olhando para a tela dela e pegando a parte teórica, digamos assim. Esse modelo onde você compartilha a tela, né, dá essa possibilidade da pessoa já ir vendo ali, talvez simulando alguma coisa ou fazendo algumas anotações para na sequência já fazer ali alguns testes, algumas validações. Antes a gente tinha o famoso caderninho, caderneta ali, ou bloquinho de papel que a gente anotava, né? A gente percebe que a tecnologia ela evoluiu e, na minha opinião, na opinião de um profissional que já está há muito tempo na área, apesar de mudar algumas coisas, mudar alguns processos, a forma como a gente trabalha, eu só vejo que tem melhorado. E esse modelo, mesmo que home office, de você transferir o conhecimento, de você conseguir orientar e estar perto ali, próximo de uma pessoa, ajudando ela a aprender sobre um tema, para mim ficou perfeito com essas ferramentas, funciona bem e a gente consegue ter, inclusive, na minha opinião, uma agilidade no aprendizado. Da mesma forma que eu posso estar ensinando alguém, compartilhando a minha tela, alguém que está começando na área, mostrando a minha tela ali para ela, alguns segundos depois eu posso já inverter o quadro. Posso pedir para ela já compartilhar a tela dela comigo e eu mesmo já ir orientando ela ali a fazer alguma atividade e com certeza isso acelera muito ali o tempo de aprendizado e de amadurecimento da pessoa porque ela já consegue ir praticando. No modelo anterior ela podia fazer isso também? Poderia, mas não é tão simples assim, né?
pessoa, lembra, vai estar com a cadeira ali do lado, aí vai ter que ir para um outro computador, num outro ambiente, aí às vezes a pessoa que está aqui deixa de responder uma mensagem porque não está no computador dela. Nesse formato, onde a gente compartilha a tela, a gente costuma dizer na área que a gente consegue ser multithread, a gente consegue fazer várias atividades ao mesmo tempo. Então, enquanto eu estou vendo a sua tela compartilhada comigo, onde você está executando uma atividade, eu tenho a possibilidade de começar a te orientar ali no que você tem que fazer. Posso estar respondendo um e-mail aqui ao mesmo tempo, já mandando uma mensagem importante para uma outra pessoa de alguma atividade do trabalho e por aí vai. Coisas essas que muito provavelmente no presencial, onde você tem que estar fisicamente ali na mesa da pessoa, dificilmente você conseguiria fazer. Então, na minha visão, não se desespere, não fique preocupado, porque mesmo no modelo home office, você vai ter um acompanhamento, vão ter pessoas ali que vão te ajudar, vão te orientar, utilizando essas ferramentas que nós temos hoje, como Teams, Zoom, Skype, seja o que for, até mesmo o próprio Discord, para que você consiga aprender com calma, com paciência, até que você tenha segurança ali para sair executando as atividades. Particularmente, eu só vejo o lado positivo no modelo home office. Mas vale destacar aqui que não é para todo mundo. O que eu quero dizer com isso? Existem perfis. Cada pessoa tem uma maneira de trabalhar, tem um perfil de trabalho específico. Para mim, o home office caiu como uma luva. Eu me adaptei bem, eu tenho um local onde eu tenho a possibilidade de me concentrar aqui na minha casa, um local separado para poder trabalhar. Se eu precisar, por exemplo, fechar a porta aqui de onde eu estou para fazer uma reunião, eu tenho a possibilidade de fazer isso e eu consigo também manter o meu foco nas atividades que eu estou fazendo. Outras pessoas podem não ter uma dessas duas coisas, ou nenhuma delas, por exemplo. Às vezes a pessoa até tem o foco para poder trabalhar no modelo home office, mas ela não tem um local adequado, não tem um local que tenha silêncio, por exemplo, na casa dela e por aí vai. Ou então ela pode ter um local adequado, mas tem dificuldade de se concentrar dentro de casa, porque tem alguém falando toda hora com ela, ou porque ela se distrai com alguma outra atividade ali da casa dela. Então eu vejo como algo positivo o home office, sim. Para mim foi algo muito positivo, eu gostei muito, tenho me adaptado cada vez mais a esse modelo. Não troco ele, se eu puder, eu não troco ele por nada, mas você tem que ponderar também qual que é o seu perfil, né? Se você também for uma pessoa que tem um local adequado, consegue se concentrar, tenho certeza que você vai gostar muito também de trabalhar nesse modelo home office. Bom, gente, no vídeo de hoje era isso. Queria trazer esse tema para vocês porque achei que é um tema bem interessante, dado o contexto que nós estamos vivendo hoje. A tendência é que cada vez mais as empresas de TI continuem focando no modelo home office. Então eu achei que seria bem pertinente trazer essa minha visão como DBA mais experiente, que já passou por essa situação com várias pessoas, para que vocês possam se tranquilizar e entender melhor como que funciona aí no dia a dia para você que está começando a sua jornada, a sua carreira como um DBA SQL Server Júnior. Então é isso. Eu vou ficando por aqui. Espero você na próxima semana. Até lá. Tchau.